Olá, boa noite a todo mundo. Minha última live, começando agora, infelizmente. Eu queria pedir desculpa logo que eu tô gripado. Então, minha voz realmente não está das melhores. E eu talvez espirre um pouco durante a live, então já peço desculpas. E hoje, minha sexta e última live, infelizmente. E vou sentir muita saudade, mas no final eu converso um pouquinho mais sobre isso. E aí, querido? Boa noite. E Rui, quanto tempo? Tudo certo? Quanto, Olha o joia! quanto Olha o tempo? Fala joia. pra cima aí. Pior que tem isso no Nossa, Instagram. Às vezes você faz umas coisas e aparece, tipo, uns fogos, umas coisas assim. no WhatsApp que faz um coração também, eu acho que é coração. Aí, ó, Aí, viu? Muito amor. se divertir. Ai, ai. Bom, tudo certo, né? Tudo certo na paz, tudo Tudo ótimo. tranquilo. Vou só começar os trabalhos agora, fazer a apresentação, fazer toda aquela coisa básica, né? Só pra galera, né? Depois que vai ver também a live, se enturmar, saber o que é. Mande Mas bala. começando logo, boa noite a todo mundo. Me chamo Rui. Sou representante do Circuito Universitário Online, um projeto do Instituto ICEM, Cultura em Movimento. É um projeto que é muito importante, porque ele pega alguns filmes brasileiros para poder debater, e é muito importante sempre debater cinema brasileiro. Eu bati isso em todas as lives, eu repito, é muito importante conversar sobre o nosso cinema, trocar uma ideia tudo, não só ficar focado no cinema dos Estados Unidos, né, no cinema de fora, focar também no nosso cinema. É patrocinado pela MPC Filmes, uma realização da MPC Filmes, do Instituto Dux, do Instituto CNP Brasil, e também com apoio do governo federal, do Ministério da Cultura. E hoje a gente vai discutir aqui, eu e Davi, sobre o curta do Castanhal 2020, um curta importante, fala sobre a Amazônia. E para começar logo, Davi, querido amigo meu de longa data, conheço faz muitos anos de cinema, para você apresente, faça seu jabá, fale dos seus projetos, fique à vontade, a voz toda sua. E aí, pessoal, eu sou o Davi, que nem o Rui falou, eu gosto muito de cinema, escrevo sobre na revista Cine Estilo aí, o arroba, quem quiser seguir, estão mais do que convidados a seguir. Também sou designer aí, a vida profissional não cabe aqui, mas estamos junto aí nessa jornada de falar, escrever e viver o cinema, né? Eu e Davi, a gente teve um podcast em 2021, 2021, foi na pandemia. Durou Então, 12 episódios. Era legal, né? Eu vou fazer. era panorâmico. A gente curtia muito, mas aí a vida foi passando, foi passando. Total. Mas um projeto que a gente tem muito legal. E a gente também sempre gostou de falar de cinema, né? Então, mais um espaço para a gente poder debater aqui, conversar um pouquinho sobre nossos filmes. Bom, começar logo nossa conversa, Davi. Queria saber sobre Castanhal, o que você achou logo de uma maneira geral, o que você sentiu quando você viu, quando acabou o filme, se você gostou, se você não gostou, se você trouxe alguma reflexão diferente para você, se você sentiu alguma coisa diferente. Então, o que você sentiu quando você acabou o filme pela primeira vez? Cara, eu acho que a primeira impressão que eu tive sobre o filme foi antes de dar play, quando eu vi a duração dele, sabia? Porque você já tinha me falado que era um curta, né, e tal. Só que eu não sei, eu acho que eu fiquei tão acostumado nos últimos anos a ver curtas muito curtos, saca? Então ver aquele que chega no máximo a 15 minutos, acho que toda a ideia de fazer faculdade, normalmente os curtas não saem muito dessa duração, tá ligado? Então eu tô muito acostumado em ver ou os meus até 15 minutos ou já ir direto pro longa, tá ligado? Então já começou meu espanto quando eu vi que tinha 25 minutos. Que eu achei uma duração diferente, saca? Porque você consegue. Não, você não consegue, né, expandir nenhum tema muito, mas você consegue um pezinho a mais do que um curta normalmente deixaria. E aí eu acho interessante, porque o filme consegue abrir levemente mais os leques. Eu gostei, eu não consigo falar que eu não gostei, não consigo falar que eu amei também o filme. Mas eu curti, eu curti. Fazia muito tempo que eu não vi um documentário. Não muito não, né? Eu tinha visto. Fazia algum tempo que eu já não vi um documentário e foi interessante de ver. Foi uma ideia nova, né? Porque realmente Uhum. é meio curioso porque a gente é acostumado bem. Mas eu acho legal essa ideia que você falou, porque normalmente um curto tem 10 minutos. Né? Vamos botar assim, normalmente Exato. 10, 12 minutos. E aí quando eu vi também que tinha 25, eu já pensei que podia realmente aprofundar mais coisa, porque né, tem mais tempo de tela e tudo. O diretor tem Sim, mais sim. oportunidade. E eu acho que ele trata de um tema muito importante que é a Amazônia, né?
Assim, ele trata de desmatamento, sobre o dia a dia daqueles extrativistas de castanha, principalmente. E aí, logo, eu queria saber se você acha que o filme ele traz diferente alguma coisa, assim, em relação a esse tema, sobre a Amazônia, principalmente. Se você acha que ele só aborda o que o cinema brasileiro já abordou, assim, se você acha que ele é só basicão, sabe, que ele não traz nada de diferente, que ele não traz uma ideia nova, digamos assim. Uhum. Boa pergunta, cara. Eu acho que eu tô mais acostumado, na verdade, os documentários brasileiros que eu acho que eu vi não refletiam tanto sobre a Amazônia, temas ambientais. E aí a minha imagem de um documentário ambiental é mais aqueles documentários, sabe, do Nat Geo, todo esse universo de coisas que você assiste quando você não tem nada para ver na TV a cabo, Sim, que são documentários que eles têm mais essa carona informativa, essa carona mais didática. Aqui em casa somos fãs do Davi e aqui na minha casa somos fãs do Júlio, aí que comentou na live. É, e aí eu acho que eu tinha um olhar mais limitado, saca? Realmente foi um bom ponto que você trouxe aí, porque é legal ver um documentário sobre o Brasil brasileiro. Parece óbvio, né? Mas a gente acaba sempre passando por cima. E o que eu gostei desse filme é até uma comparação que tinha pensado aqui de fazer, que eu gosto de como ele não explora só a obviedade do tema Amazônia, saca? Porque tem muito documentário, esses aí que eu citei, do National Geographic, eles pegam um tema completamente aleatório, que envolva a natureza, e aí faz um grande documentário sobre natureza, né? Sem uma mensagem, sem um assunto propriamente dito. É só um retrato da simplicidade daquele tema apresentado. E eu acho legal ter esse recorte desses extrativistas, saca? Dele tentar um pouco mais se afiliar com a causa deles e não ficar essa coisa aberta, essa coisa meio tipo trabalho de escola, de oi, sim. pessoal, pesquisei aqui as 3 frases mais faladas do Google e estou fazendo um filme inteiro sobre isso. Nisso eu gostei. E o que eu gosto também do filme, aproveitando já, pegando um gancho da pergunta anterior, é que eu acho que ele tem um poderio imagético muito bom, cara. Tem umas imagens ali que eu fiquei refletindo, não vou mentir, eu não sou tão fã do abuso da imagem de drone. Olha só, desmatamos. Eu acho que é uma imagem meio óbvia, né? Mas tem algumas cenas, inclusive a cena final, que você fala assim, caramba, cara, tem alguma coisa sendo construída de interessante aqui nessa diegese da parada, saca? Uhum. Não é algo tipo solto, né? Eu senti muito isso quando começou. Quando começa o documentário, logo tem uma cena aérea da Amazônia, eu já senti que é alguma coisa diferente. Porque ele mescla um Uhum, pouquinho, né? Eu gosto disso. Ele mescla a visão aérea, de mostrar a floresta, inclusive de mostrar a divisão, né, da floresta, da parte que tá com as árvores ainda, que tá verde, e a parte que tá desmatada. E uhum. também ele mostra depois a parte da câmera pessoal, né? A câmera em primeira pessoa, assim, no barco, por exemplo. Sim. Eu acho isso realmente uma força muito grande dentro do filme. Uma força de Tem, cara, imagética muito boa. fazendo aqui um paralelo bem. Tematicamente não tem nada a ver, né? Mas fazendo um paralelo com um dos meus documentários favoritos. Acho que é o meu documentário favorito, que é Paris is Burning. Não sei se você já assistiu, teve o privilégio de assistir, Uhum. mas é, é, eu fiquei muito ressoando na ideia de. Bem clássica de documentário, né? De sobrepor a captura daqueles indivíduos, vivendo a vida deles, né? Simples assim, com o relato deles sobre a própria vida. O que é engraçado é porque, diferente desses documentários National Geographic da vida, que são muito roteirizadinhos, vamos contar, apresentar para o espectador o que está acontecendo em tela, esses documentários eles fazem quase que uma narração não intencional, digamos assim. Não sei se isso faz sentido dentro da linguagem, mas eu gosto dessa narração não intencional porque vai criando um elo entre a imagem e a fala diferente do que só apresentar o que está sendo dito. Então, quando o cara vem e fala que ele tem muita raiva daqueles agropecuaristas que estão destruindo o ambiente de trabalho dele, e aí depois corta para eles olhando para o lugar que foi destruído e sem conseguir acessar, cria uma ponte muito mais interessante do que só falar, olha só, aqui foi destruído. E é esse que eu acho que é o ponto mais da hora do filme. O elo que vai se formando entre essa narração, e eu citei Paris is Burning, que Paris is Burning é muito assim, traz muito forte
essa ponte, né? Esse elo entre o catadão de ideias que aquelas personagens, que aqueles seres estão falando, junto dessas imagens que parecem aleatórias, mas na real são muito bem arranjadas pelos cineastas, né? Não, eu achei legal porque realmente o documentário do National Geographic, pô, eles são tipo assim, mostra a floresta e fala, a floresta existe, tem Uhum. problemas. E é isso. Sabe? Eles mostram a floresta, botam umas imagens aéreas, umas coisas assim, e pronto. É. Esse documentário não, ele pega assim, ele pega a floresta e ele transforma num ambiente que é um ambiente de luta mesmo. Que ele Uhum. mostra a vida dos trabalhadores, ele pega isso para poder fazer um discurso, uma parte política também, é claro, de mostrar aos trabalhadores que, pô, eles estão lutando por seus direitos, eles estão ali trabalhando com recursos muito escassos, né? Ele fala Sim. no comecinho, né? Um dos ativistas, ele comenta que não tem segurança, então pode quebrar uma perna, pode sofrer uma doença, perdão, pode sofrer um acidente lá dentro da mata e não tem segurança, não tem o Sim. recurso que ele poderia ter, né? Sim, total. É, tem uma parte, cara, que eu acho muito interessante, que acho que foi um dos meus momentos favoritos do filme, que me lembra um pouco até aquelas coisas lá da Petra Costa que ela gosta de fazer, que é quando eles estão entrevistando o parceiro que compra as castanhas, né? Sim, Eu não entendi 100% como funciona ali a mecânica da galera, mas eu achei muito interessante aquela entrevista, porque também tem que tomar muito cuidado com esse tipo de documentário, porque às vezes acaba caindo num lugar de dó, tá ligado? Acaba sim, caindo muito num lugar de tipo assim, estética da fome, tentar gravar essa galera por gravar, só para tentar fazer ali um total. elo sentimentalista fraco. E aí eu gosto que ele consegue ir nas raízes do problema, saca? Ele não fica só, tipo, olha como esse pessoal sofre, eles que se danem, tá ligado? Ele fala assim, não, ó, vamos entender, para quem ele vende? O que esse cara acha? Qual que é a ideia dele? Por que ele acha que não tem que pagar? Aí ele vem e fala assim, não, mas esses aqui não, esses extrativistas não são coitados. Só que você tá vendo que os caras estão se ferrando ali. Então Sim. você começa também a construir até uma estrutura de personagem, né? O documentário a gente acha que não, mas ele é um filme como qualquer outro. Então ele vai ter o personagem, ele vai ter o vilão, ele vai ter todo mundo ali interagindo. E eu achei essa parte muito, muito, muito da hora. Porque ele faz ele usa decoupagem para poder fazer esse embate, né? Porque não tem tipo uma Ele é cena, da não tá hora, os cara. dois juntos na cena, mas tem esse embate pela decoupagem. Que é um Não, cara, que é o trabalhador falando isso. e aí você fica, nossa, olha que cara de pau esse malandro aqui, né? É, Cala a boca, parceiro, tu não paga nada, tu é mó mão de vaca. não, ele próprio fala, ele próprio desmerece, né? Se você pegar a fala É, dele, ele próprio desmerece e fala, não, mas eles estão lá, a galera trata eles como coitadinhos, mas eles não são tão coitados assim. Estão lá trabalhando, ganhando o que eles devem ganhar, e é isso. Aí corta, eles estão no meio da floresta, sem equipamento nenhum, a risco carregando de tudo, 90 né? quilos de castanha. Tipo, é um embate que tem na própria decupagem que eu acho incrível isso. O próprio filme, tipo, não precisa propriamente ser um documentário tradicional, no sentido de que vai botar os dois numa sala, sabe? Tipo, Sim. tipo esses vídeos recentes, né? Que é um cara contra 20 ao Pelo contrário. amor de Deus. Que E aí. pesadelo um vídeo desse aí. Pronto, seria isso. Seria botar, tipo, 20 extrativistas, né? E ele não faz isso. Ele faz pra poder decupagem. Eu acho genial, pô. Acho uma escolha Sim, eu esteticamente adoro, eu interessante. adoro demais. Eu adoro demais. Eu gosto sempre de pensar, quando eu vejo alguma coisa assim, eu gosto de pensar nesse malandro assistindo o filme depois. Tá ligado? Sim. Porque na cabeça dele, ele achou que ia defender o ponto dele, mas o filme tem a opinião dele. E aí ele fica de bocó, tá ligado? Ele sai Eu não vou errado, né? mentir. Eu quero puxar aqui um negócio que eu não fui muito fã nesse filme aí. Uhum. Eu não gosto ali da meiuca dele, quando ele faz aquela experimentação com as imagens de jornal, quando ele de fato, né, revela ali não é a única. Como é que fala? Não é a única problemática do filme, mas é uma delas, né? Eu não sou muito fã daquela montagem meio experimental, uma parada que quer, né, que brinca com ritmos e tal, a imagem sendo sobreposta. Eu não sou muito fã daquilo, viu, mano? Eu acho meio conturbado, porque eu acho que ele quebra o ritmo do filme, eu diria, sabe? Porque eu acho que Total. dá pra dividir em dois momentos do filme. O primeiro é a parte apresentando o trabalho do extrativista, então mostra o começo, mostra como é que eles trabalham, as dificuldades que eles têm, a família deles e tudo. E a segunda parte é justamente essa que vai falar mais do desmatamento.
que eu entendo que Uhum. ele tenta fazer uma conexão entre os dois momentos. Então ele fala do desmatamento e aí ele associa o desmatamento com os trabalhadores eles sofrem com isso também. Uhum. Porque por outro lado, essa transição que ele faz, eu acho tão quebra o ritmo, sabe? Eu acho que esse é o Sim, problema. Você tá imersivo, você tá entrando ali junto com os trabalhadores, tá nessa empatia com eles, toda essa questão que a gente falou no exato, trabalho. exatamente. E aí começa a aparecer na tela o William Bonner. Que Cara, assim, eu eu tenho um entendi a problema muito ideia, mas sério com isso, sabia? Porra, eu acho que quebra completamente, porque a gente tá vendo num ponto de vista sendo apresentado ali, tá ligado? E eu tô engajando naquele ponto de vista. E aí me corta pra um recorte de jornal. Se eu quisesse ver o jornal, eu vi o jornal. Eu sim, quero saber o que, que impacta o pessoal ali, né? O que, que tá sendo sim. contado ali. Que depois ele fala, mas tipo, até ele falar já tem uns 2 minutos, 3 minutos que fica nesse meio tempo, assim. Que Uhum. realmente é meio chato. E aí, tipo, ele mostra, tem todas essas falas sobre a geração, sobre o trabalho, que eu acho isso muito relevante, inclusive, né? Que aí não só fala do trabalhador, mas fala da família do trabalhador, da vida dele, assim. E Total. fala sobre o passado e o futuro. O passado, o presente e o futuro. Porque fala do Uhum. trabalhador, fala do passado dele. Que nem se eu não me engano, é Fernando, um dos ativistas, que ele fala, isso era do meu avô, aí passou pro meu pai não quis, meu pai abandonou e ficou comigo, e aí eu tô fazendo pro meu filho também no futuro, por isso aqui. E aí, como é que você enxerga essa maneira, sabe, do documentário de trabalho, essa relação entre o trabalho, a família e a sobrevivência? Porque ele tratou Uhum. esses temas, né, de uma vez só. Total. Eu acho engraçado porque meio que essa relação da família e dos trabalhadores com o trabalho, ela funciona em duas esferas meio distintas, né? O primeiro é, cara, olha como a gente tem uma vida sofrida nesse trampo. Começa aí, né? Essa é a premissa. E depois mesmo assim, ainda querem tirar isso da gente, tá ligado? Então eu acho que essas duas correlações são pra mim o que inclusive fecha o filme como interessante como um todo. Porque no começo você tá vendo um fragmento desse bastão sendo passado, né? E aí até uma das cenas que eu mais curti é quando tá um dos extrativistas lá, ele leva os filhos dele, né? Pelo que eu entendi, pelo menos são filhos, ou uns garotos menores, assim. Então, E aí eles estão na mata. E aí tem. Você sente o cara falar algo na linha de. É, vamos ter que ensinar, né? Porque é o que a gente tem. E aí eu acho muito interessante porque fica aquele clima de coisas não ditas, né? Aquele clima, aquela mesa ali, aquele final de Poderoso Chefão, é o 2 eu acho, né? Que tá, perfeito. tem muita coisa ali, um diálogo inteiro acontecendo dentro do garoto, dentro do pai, e ele cheio de frustrações, o menino também cheio de sonhos, e aí, né, fica tipo, você vê ali uma trajetória desses sonhos sendo quebrados, talvez. Então, nesse momento, inclusive é um ponto que eu queria trazer, Rui, quando eu tava vendo o filme, eu acho que ele tem um poder imagético. Eu falei isso agora há pouco, né? Também é verdade. Mas Uhum. ele tem um poder imagético em algumas dessas cenas que eu acho realmente impressionantes. E aí que fiquei frustrado foi por ele não usar esse poderio imagético que ele tem para contar, por exemplo, a desgraça dessa família. Oh, um joia. É, tá ligado? Sim. Né, mas essa relação do trabalho e dessa passação de bastão para mim é algo bem interessante. Eu achei enervante a forma que o filme apresenta isso. Uhum. Você acha que, então, tipo, ele poderia usar melhor o poder imaginário que ele criou? Porque ele cria. Eu acho que isso é uma coisa, não só nesse filme, mas geral de crítica de cinema, né? Que eu Uhum. falo, eu brinco às vezes com meus amigos, colegas, enfim, de crítica, que eles falam assim, que eu comento assim, eu tenho muito mais raiva de um filme que faz algo bom, apresenta algo bom e ele próprio destrói, sabe? Isso é frustrante. Que faz algo legal, sei lá, no primeiro ato, ele é bom no primeiro ato fazendo isso, isso e isso, aí no segundo ato em diante ele destrói tudo que ele fez. Sim. Isso me dá uma frustração. Tu sentiu isso ou foi algo mais. Ou foi de outra pegada, Então, assim? eu senti isso quando ele entra naquele
naquela experimentação. Mas Sim. depois ele volta, ele dá um passo para trás, Uhum. né? E ele volta pra galera, inclusive, se pudesse ali apagar aquela parte no Premiere, ia ficar. Aí ia fechar os 15 minutos, né? Mas, eu senti nesse momento, saca? Eu senti um momento deslocado. Não sei, às vezes pareceu que para preencher, para fechar ali uma grade de programação, coisa do tipo, aí eu, né, lembrando da minha formação em rádio e TV, mas eu senti um pouco isso, saca? Quando Uhum. tem esse enxerto ali. Mas esse Poder Imagético me lembra, inclusive, um outro filme do Ciro Guerra, não sei se você já assistiu, chama, eu tava até pesquisando aqui para lembrar o nome certinho em português, chama Pássaros de Verão. E Sim. aí, nesse filme, tem umas cenas que, tipo, sei lá, fica 30 segundos a cara da mulher na tela. E você, porra, vai se construindo um sentido muito nisso no que não é dito, muito na bagagem que esses personagens carregam, que você sabe que eles carregam. E ali no final, cara, pô, tem uma montagem, a montagem final do filme mesmo, que começa a tocar uma música e tal, que eu até achei que era Gal Costa, depois eu vi que não era. Eu Parecia, pelo também menos, né? pensei. E aí, aquela montagem tem um monte de imagem que eu falo, pô, isso aqui era uma cena inteira, cara. Isso aqui era É. um negócio inteiro, um pedaço inteiro de filme. Se tivesse sido, sabe, expandido. Faz sentido o que eu Uhum. tô falando, Rui? Eu tô, Sim, tô, tô sim. pagando de maluco aqui. Não, faz E aí sentido. e a cena final, inclusive, é muito da hora. Literalmente a cena final. Que ele tá gravando assim a floresta, e aí vem uma lancha e corta a água, e essa água vai tremulando, 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 e o filme acaba. Porra, isso aqui Sim. é da hora, mano. É da hora isso. E falando isso, como a gente se sente com os filmes, eu não sei se você compactua disso, mas às vezes eu fico mais bravo. Olha, o Marcelo chegou atrasado, mas chegou. Que importante que chegou. Ele deve. É, eu fico mais bravo quando o filme não se desenvolve do que quando ele se desenvolve pra ser ruim. Tá ligado? Não, com certeza. E ser Com ruim é um certeza. risco que todo mundo assume pelo simples fato de fazer um filme. Agora, se limitar é o pecado capital imperdoável pra mim. E aí, nesse finalzinho, me pegou, saca? Eu tava curtindo ali aquelas imagens, aí vem essa experimentação, ele volta, eu falei, vamos aí, e aí não se desenvolveu, Acho, saca? acho que a pior coisa que tem, né? Você sentir que poderia ter sido mais. Você olhar e Sim. você sentir que poderia ter sido mais. Eu senti, particularmente falando, que o filme me prendeu, me pegou quando começou as cenas na câmera em primeira pessoa. Com a Uhum, câmera na mão no barco, por exemplo. Primeiro sim, pela dificuldade que eu pensei na hora, porque o cara tem que estar naquele barquinho, no meio da sim. Amazônia, com mata e tudo, tá com a câmera gravando. Uhum, E também depois, obviamente, pela sensibilidade que aquilo traz. Porque, por exemplo, tem uma cena que é isso, e aí ele tá atrás do barco, na parte de trás, filmando uma criança não, perdão, um adolescente, pré-adolescente ali com um barco, você vê toda a estética da cena, assim, tipo, o que ela uhum, representa, né? E tem a ver com isso que a gente falou da família também, na geração. Do tipo assim, ele tá filmando o que vai ser o trabalho desse adolescente, infelizmente, sei lá, pelos próximos 10, 15, 20 anos ou mais, né? Se ele for seguir igual o pai falou, né? Vai ser um negócio de geração para geração, então. E aí eu acho que esse poder da imagem que tem no documentário, eu acho muito potente, realmente. cara, isso Porque é real. isso é muito bom, né? Eu acho muito doido, assim. Eu não vou mentir, eu preciso expandir um pouco mais a minha biblioteca de documentários, saca? Eu acho que eu vi meio que só os que todo mundo viu, então falta ali sair um pouco da bolha. Mas pra gente que né, gosta muito de cinema, vê muito filme, e, né, em consequência, muito mais ficção do que qualquer coisa, a gente acaba meio que se acostumando com os absurdos do cinema. Então, sei Sim. lá, se você vê um filme do The Rock e tem uma explosão, você sabe que o The Rock nunca viu essa explosão nunca existiu, ela é só feita por qualquer estúdio aleatório. E ele Só gravou isso. numa sala fechada. Exato, na sala de 3 metros quadrados. É. Só que aí, às vezes, você tá vendo um documentário, até quando, sei lá, os caras vão gravar, Duna.
leva uma cidade inteira de filmagem pro meio do deserto, o trailer do Timothée Chalamet, maior que a minha casa, enfim, né? Ninguém ali tá passando sede e aí afins. Mas aí você vê um documentário e aí eu sempre tenho esse momento vendo um documentário, especialmente esses gravados em primeira pessoa, esses gravados, né, tentando retratar mais de perto a vivência de certos seres. Olha lá. Produção sobre ditadura espanhola. Vou anotar. Silêncio dos outros. Diante dos outros. E aí sempre tem um momento que eu falo assim, caramba, mano, essa rapaziada tá vivendo isso mesmo. Aí eu lembro, tá ligado? O último Sim. documentário que eu assisti foi, eu não sei o nome em português, me perdão aí por esse imperialismo, mas é Fire of Love. É um do National Geographic, inclusive, mas é um que tem um pouquinho mais de personalidade. Eita, É, deu uma oi? travadinha. Pode repetir o nome? Por Chama favor. Fire of Love. Deixa eu até fazer minha colinha aqui. Eu acho que é. Fire of Love. Foi um filme indicado ao Oscar, não sei se ganhou, eu acho que não. Mas é um filme que pega ali um monte de imagem de arquivo de dois vulcanologistas muito famosos, franceses e tal. E aí ele vai tentando, né, trabalhar essas imagens, malhar em cima delas. É um documentário mais tradicional, tem narraçãozinha e tal, porque, né, esses dois cientistas já faleceram. E aí, cara, tem umas imagens muito inacreditáveis. Que a vida deles era filmar vulcão. E aí, em algumas dessas imagens, eu tô vendo o filme e eu falei, caramba, umas 3 vezes durante o filme, eu falei, lembrei que não é um. Isso Que existe. aconteceu. Que é uma porra de um vulcão gigantesco explodindo e causando um tormento do cacete. E eu acho que essa realização é muito interessante para um documentário. Entendeu? Sim. Lembrar de que você tá vendo seres humanos reais através do cinema, que é algo que é tão ficcional pra gente, especialmente. Eu achei interessante. O filme manteve bastante ligado no filme, saca? Eu acho interessante isso, porque se você parar. Aí eu vou entrar numa brisa completamente louca, mas se você parar pra Eita, pensar na história do cinema, o cinema começa com algo parecido, né? Que é total. com Olha só. o filme da chegada do trem à Canetada. estação, que as pessoas, tipo, literalmente saíram da frente porque, tipo, acharam que o trem ia atravessar a tela. Eu acho bizarro isso. Real, real. E aí Olha corta só. pra não sei quantos anos depois, a gente tá nesse mesmo debate, assim. Total, não, faz todo sentido, realmente. Interessante, interessante demais esse elo, né? Agora que a gente. Antes a galera era muito sensibilizada pela vida real e agora a gente se desensibilizou pela ficção. Olha aí, velho. Sim, Vamos anotar isso aí. Bota essa frase aí no porque, pensador. porque realmente a gente olha as coisas hoje, por exemplo. Eu passei muito por isso assistindo. Eu fui reassistir, acho que há 2 anos, Vingadores Ultimato. Eu só tinha visto no cinema. E é assim, Certo. obviamente, é um filme de ficção, obviamente. Você não acredita que aquilo tudo é real. Porque você vê qualquer cena que seja, sei lá, eles andando de carro, você pensa, caramba, esse carro não é real, sendo que é. Mas você pensa que ele não é real, você pensa que ele é todo Sim, azul, que ele é sim. CGI e tudo. E quando você é um documentário mostrando alguma coisa real, eu acho que a gente tem essa realização. Eu pensei muito nisso uma fala do Gabriel. Exatamente, o cinema começou sendo documentário, né? Interessante pensar nisso. Real. Exatamente, o cinema começou, ele era literalmente fragmentos da vida, né? Então é como se fosse a gente hoje, devido às proporções, obviamente, pelo amor de Deus, é como se fosse os stories hoje em dia, né? A pessoa tinha uma câmera gigante, botava para gravar, e aí ele gravava, por exemplo, um trem chegando na estação, uma mulher lavando roupa, uma pessoa passeando pela cidade, alguma coisa assim, né? E aí o Já viu cinema aquele nasce disso. vídeo? Já viu aquele vídeo que é dois caras assim num desses jornais de TV, um Sim. desses assim, balanço geral da vida, e aí eles estão sentadinhos e atrás deles tem um telão. E aí tá mostrando uma imagem de um acidente de um carro, mano. E aí o carro vai em direção à câmera e os dois caras saem. E, porra, olha só, não mudou nada mesmo, né? Pô, O, eu o... lembrei agora também, mas é outra pegada, mas eu assisti o filme da Fórmula 1 em julho, Uhum. e eu fui ver naquelas cadeiras gigantes do. Gigante não, desculpa, que é. Que ela mexe junto com o filme, que é da Nossa cinemática, City senhora, Box velho. do nome. Nossa, mas Pronto, pra que eu que fui ver tu com foi minha fazer irmã, isso, cara? fui ver com minha irmã, eu nunca tinha visto. Aí eu botei a cadeira no máximo de vibração. Falei, pronto, a gente vai ver o filme e vai estar junto do carro, pô. Meu Uhum. irmão. E a gente passa por isso, porque a gente vê o próprio o filme da Fórmula 1, por exemplo, e tipo, tem muita coisa que foi gravada na vida real, mas você fica nessa dúvida, fica, caramba. Cara, olha, Fica, olha, tipo, olha que doideira. Olha que doideira. Hoje, o próximo grande, falando em blockbusters gigantescos aí, já que você puxou Vingadores.
O próximo grande blockbuster que vai vir aí é Avatar, né? Vai rolar o terceiro e tal. Eu tô muito empolgado, inclusive, porque eu acho do caramba. E desde o primeiro filme até esse segundo, né? Que já tem muitas implementações visuais e tal. É muito doido que as pessoas saem de casa hoje pra se... Muita gente relatando, né, com o filme. A galera se impressiona com o visual de algo que não é real. Tipo assim, vai no cinema e o principal o drive do segundo filme é voltar para esse mundo maravilhoso. E maluco, né? Essa relação que a gente tem com a imagem de, às vezes, processar como real, às vezes processar como real. Eu tava vendo outra coisa, eu lembrei agora. Olha quanta coisa, né? A gente consegue extrair de um filme de 25 minutos. Eu tava vendo os bastidores daquela bomba do Will Smith, do Gemini Man, né? Que é... E aí, cara, esse filme eu não sabia. Ele foi gravado em 120 frames por segundo. E muita da coisa do filme é prática. Só que os 120 frames, a mera forma como a gente registra, já torna a parada completamente fake, saca? Sim. Legal pensar de como essa encenação muda completamente a nossa percepção do que é real e não. Mas agora a gente acabou com o Muda tema também, né, totalmente. Rui? Como é que nós vamos voltar para os extrativistas agora? Eu não tenho a menor ideia. Eu lembrei Vamos embora. só pra continuar desse tema. Ano passado eu assisti um filme que me marcou muito. Não sei se tu viu, foi o documentário sobre o Christopher Reeve, que é o documentário do Não vi. Superman. Total. Esse documentário eu acho incrível. E aí ele tem muito disso, assim, porque, obviamente, devido às proporções também, é um longa, né? Ele tem uma parte também que é gráfica, não é uma coisa, tipo, 100% real, né? Não é só imagem de arquivo ou entrevista. Mas ele tem também uma parte Uhum. gráfica. E aí, trazendo, obviamente, devido às proporções, pelo amor de Deus, né? Mas, comparando com o filme que a gente tá debatendo, ele tem essa parte também do tipo, ele tá mostrando o Christopher Reeve, a história dele, contando a história dele, mostrando imagem de arquivo antes do acidente que ele sofreu e tudo. E aí ele tem esse corte para poder mostrar outra coisa, poder mostrar outra parte, assim. E é bem parecido com o que acontece em Castanhal, que a gente tá debatendo sobre os ativistas, a família dele, ela corta para aquele recorde de jornal que a gente falou, né? Só que no Uhum. caso do filme que eu tô, o documentário que eu tô falando do Christopher Reeve, ele não interfere no caso. Eu também, eu acho que passa muito disso, assim, que você falou sobre Castanhal, que realmente eu acho que corta muito. Acho que corta muito a vibe, corta muito o momento, sabe? Que a gente tá passando ali dentro do filme. Porque realmente, como eu falei, eu me toquei muito pela câmera na mão. Me toquei muito pela câmera na mão. Cara. Os relatos eu achei muito bom, claro, dos trabalhadores, da família. Mas aquela câmera na mão me pegou porque eu acho que me transportou para aquele ambiente. E é raro, Sim. assim, tipo, você pensar, que nem eu falei, é uma coisa muito complexa você pegar uma câmera e sair num barco na Amazônia. Então, Sim. quando você vê essa cena, tipo, não é como se fosse, tipo, se isso fosse um, pronto, voltando ao story, se isso fosse um story de alguém com o celular num barco assim, eu já ia achar, tipo, assustador, tá ligado? Assustador não, mas já fiquei impressionado. Imagina então um cara com uma câmera fazendo um curta, Sim. sabe? É uma coisa assim, Eu, surreal, pô. eu acho curioso porque muitas das vezes os documentários eles fazem esse tipo de intervenção a fim de às vezes preencher ele quer dizer algo, mas às vezes eles não têm a imagem para dizer aquele algo. Às vezes os caras não conseguiram acesso ou foram lá quando não estava rolando nenhuma que eles falam desmata, né? Quando a galera tá puxando, destruindo ali a mata e tal. E aí, né, coloca os recortes, coloca uma imagem de arquivo, algo desse tipo. Tem documentários inteiros são feitos só com imagem de arquivo, inclusive. E aí eu lembrei de algumas coisas. A primeira é que, assim, você falou, né, que esse documentário do Christopher Reeve tem uma parte gráfica. Esse que eu assisti, o Fire of Love, ele também tem uma parte gráfica. Só que, nesse caso, eu fico meio bravo. A depender. Mas eu fico meio bravo. Tipo, eu tava assistindo esse Fire of Love. É um documentário ruim? Os manos capturaram a vida inteira deles de vulcão. É vulcão de tudo que é jeito. E aí, você me para o filme pra botar um desenho explicando a parada? Bota uma foto do vulcão, cara. Entendeu? Sim. O único filme que eu vi que eu falei, caramba, olha que bom uso da falta de imagens até hoje,
foi um curta documentário do Oscar. Eu vou achar o nome disso aqui. Curta documentário do Oscar, que era da Netflix, inclusive. Como que era o nome? Putz, eu só vou achar aquele péssimo dos dois manos lá. Mas enfim, era um curta que contava a história de uma menininha que tinha sido assassinada pela violência policial. E aí, grande parte do documentário, contando essa história, sendo narrado de forma meio poética, era só umas imagens de filme, sabe? Filme queimado passando e tal. E eu falei, caramba, olha que interessante você mostrar a vida comum de uma pessoa que não foi documentada, de uma pessoa que está ali só vivendo e que encontrou esse fim trágico. Mas é por isso que essa é a parte chata do filme para mim. Porque você não está trabalhando as imagens que foram capturadas, as imagens que tinham intenção e que, como você falou, são poderosas. São as imagens que transportam a gente para o lugar. São as imagens que fazem a gente se conectar de várias formas, saca? Total, e eu acho que isso é um problema maior quando você está falando de um tema que é amplamente conhecido, que é Uhum, amplamente registrado, que é a Amazônia, o desmatamento da Amazônia. A gente mesmo agora vai tá toda na expectativa da COP30, por exemplo, né? E aí um dos temas uhum, principais é sobre a Amazônia, obviamente. Então eu acho que é total. isso, a gente também tem um carinho gigante pela Amazônia, né? O brasileiro. Pelo menos eu desde que eu me lembro, assim, como gente, eu sempre escutei, pô, a Fechado com a Amazônia é o pulmão Amazônia. do mundo, por exemplo. Real. E aí a gente tem esse. A gente, e obviamente, os diretores tinham, com certeza, ou poderiam ter, esse leque de Uhum. imagem que, né, é gigante sobre a Amazônia, sobre o desmatamento. E eu acho curioso porque, e aí também, embarcando em outra pergunta, eu sou de Recife, você é de São Paulo. A gente não vive essa ideia que é a Amazônia, né? Tipo, todos os perrengues que a galera passa lá, porque tem muita coisa por trás que nós não Tá sabemos. doido. Porque a gente vê pela notícia, mas a gente não sabe 1% do que acontece de Cara, crime, pra gente é até difícil de dimensionar o mero tamanho da Amazônia, tá ligado? totalmente. Sei lá, infelizmente essa porcentagem está diminuindo, mas é pelo menos 30, 40% do nosso país inteiro. É uma floresta. O Sim. maior rio do planeta Terra, entendeu? E é muito doido isso. Rui, eu tava vendo, cara. Olha que doideira falando de Amazônia. Você sabia que 20% de toda a água doce do planeta Terra está no Rio Amazonas? Tá vendo? Isso é doideira. Será que isso o Rio Amazonas? Eu tinha visto isso e falei, caramba, cara, a gente não sabe de nada mesmo, né? Não, aí não tem ideia da riqueza que o nosso país tem, Exato. sabe? Aqui, ó. Confirmei a informação, fiz um fact-checking aqui. 20% está no Rio Amazonas, então é muito riqueza, inclusive pouquíssimo documentada mesmo, né? Eu, eu, Sim. eu queria, eu queria, eu queria mais indicações de documentário sobre a Amazônia, sem ser os National Geographic. Ah, e Os bem feitos. é, eu pesquisei. Se bem que tem uns da BBC que são bem legais também, né? Sim. Desses assim mais didáticos. Eu Aham. pesquisei aqui o nome do documentário que eu te citei agora há pouco, esse curtinha. Chama A Love Song for Latasha. Olha aí, minha queridíssima namorada. Eu adorei que virou uma live filosófica. O que menos foi comentado aqui foi as A castanhas do gente Castanhal. vai entrando em vários assuntos, né? Acho que Não tem como. essa é a graça. É a pluralidade. Mas é isso. Mais uma vez, Luiz, saímos completamente do assunto. Não sei como você vai voltar. Não, e aí eu, voltando, falando disso, né? Que é como a gente é de diferente, né? A gente é de diferentes cidades, longe da Amazônia, né? E aí eu queria saber, tipo, esse documentário, quando você viu ele te deu alguma ideia diferente? Por exemplo, tu não sabia que tinha esses trabalhadores, tu não sabia que eles sofriam isso lá, você não tinha noção de que era pesado assim, que eles sofrem e tudo? Ou foi algo só que, tipo, tu já sabia essa informação e te confirmou, digamos assim? Cara, então eu fiquei surpreso porque quando fala castanha, pra mim eu penso castanha de caju. E aí é a castanha do Eu Pará, também. né? Que inclusive tem mó debate aí do pessoal se castanha do Pará, castanha do. Já vi falando que é castanha do Norte. Enfim, eu não sabia que era assim que se extraía essa castanha, tá ligado? Fiquei realmente, né, agora, nesse sentido mais didático, também me ensinou, não fazia ideia da existência dessas pessoas.
O que é bem da hora de aprender, inclusive, através do cinema. Se tem um jeito que eu gosto de aprender é através do cinema. Para mim é a melhor forma de aprender. Então, essa foi realmente uma realização que eu não fazia ideia desse pessoal que existia por lá. E realmente é uma coisa que não tem, que nem eu falei, né? A gente não tem proximidade, não mora numa cidade próxima daqui, Zero. né, cara? E não tem notícia, né? Muito menos, esse é o que Sim. menos tem, infelizmente. Aí não vai É, ter uma notícia disso. Tipo, eu exatamente. acho legal isso aí, enfim, falando, a gente tá falando muito do cinema, do poder do cinema, acho legal um filme assim, porque vai fazer com que a galera veja isso. Sim. Tenha noção disso aí, não sei, né? Um exemplo hipotético. Vai que um jornalista se interessa por história, decide ir lá e falar, contar a história, fazer uma matéria gigante sobre isso e tudo, porque realmente o É, cinema não. tem esse poder. E eu tô, esses tempos agora, eu entrei em contato mais com o conceito de cinema social, digamos assim, né? Que a gente que quer ser crítico, né? Que Uhum. tá nessa caminhada crítica, digamos assim, a gente tende a olhar os filmes de uma forma não só pessoal, mas tentando extrair dele ao máximo todos os quesitos de linguagem, como ele articula esses quesitos em prol dos Sim. nossos sentidos, né? Afinal, é isso que a gente curte fazer, essa análise que a gente gosta de pensar. Só que a mera existência de filmes sobre determinados assuntos, e é esse conceito que eu estou mais entrando, o mero fato de existir esse discurso sendo dito, feito, argumentado e exposto para alguém, já é algo que é extremamente válido. E aí eu acho que é algo que se aplica e que reforça a qualidade de um filme como o Castanhal. Porque ele também não se propõe a ser um documentário mirabolante. A pretensão deles não é a mesma pretensão desses vulcanologistas. Eu não sei se estou falando muito certo dessa profissão, enfim. Não é a mesma pretensão deles de capturar esses vulcões e estudar eles, e, né, de certo modo. Sim. Mas a pretensão deles é abrir as portas para uma nova realidade. E aí, olhando para esse conceito mais de cinema que, né, a parte social do cinema, a responsabilidade social que o cinema tem. Isso é muito interessante que esse filme faz. Porque realmente é uma parte que é uma responsabilidade mesmo gigante, né? Falar sobre esse Uhum. tema, um tema muito complexo também, tudo. Eu acho realmente um trabalho que você precisa ter um carinho. Sim, Ter com um carinho, certeza. você tem um cuidado muito grande, porque né, uma palavra errada, uma coisa errada, um depoimento errado ali, né, tu tem que escolher, né, aí fala isso na montagem, né? Você precisa escolher para quem você vai dar voz também, né? Com certeza Total. ele recolheu horas e horas de depoimento, né? Ele podia fazer o que quisesse na decupagem, na montagem, 100%. no corte final. Podia dar destaque para aquele parceiro lá, para aquele 171 do mercado. Sim, certeza. Entendeu? Então, E aí tem, esse é o poder do cinema, né? Digamos assim. Com certeza. Bom, partindo para o encerramento, o que é que você me faz, de uma maneira geral? O que é que tu acha que esse filme deixa de legado, deixa de mensagem para quem vai ver, para quem vai assistir ele depois mesmo, né? Inclusive lembrando, né? Esqueci de falar isso no começo, vou lembrar aqui, que eu botei no post e vou lembrar aqui. O filme está disponível na bio da MPC Filmes, gratuitamente. Então quem quiser assistir, vai na bio do Instagram, MPC Filmes, tudo junto. E o link vai estar lá para você assistir certinho, com legenda, se você preferir, sem problema nenhum. Mas voltando à pergunta, assim, o que é que você acha que esse filme deixa de legado e de mensagem para quem vai assistir? A mensagem que ele deixa pro mundo, né? Digamos assim. cara, eu acho que a primeira coisa é isso que a gente estava discutindo agora por último, que a mera apresentação desse tema, suas problemáticas e tal. Eu também acho que ele faz parte de um discurso maior de preservação da nossa Amazônia, né, e tal. E eu gosto também, agora falando das bases da parada, a mera inspiração de movimentar as pessoas para gravar esse tipo de coisa, né? E, a gente, e também a inspiração de a gente olhar sobre um patrimônio nosso e não necessariamente deixar com que venha um gringo aqui para fazer um documentário sobre a jaguatirica da Amazônia, tá ligado? Sim. Então eu acho que resumiria a isso, saca? A importância Uhum. de ter feito algo assim e o intuito de induzir pessoas a fazer também. Uhum. Até porque é melhor um brasileiro falando do Brasil do que um Exatamente. gringo, um alemão que vem gravar aqui, por exemplo. Mas que eu adoro, Exatamente. por exemplo, o Vim Vendas, mas ele tem um documentário aqui que é bom, que também gosto, mas eu prefiro um brasileiro falando sobre isso. Sim, sim. Bom, Sempre tem. eu queria tá encerrando, mas eu queria, como é a minha última live, eu queria só falar algumas coisinhas aqui para encerrar. Eu queria Solta o agradecer verbo. muito
a MPC Filmes, pelo projeto, por os 100 também, todos os patrocinadores que estão aqui, passaram aqui as outras 5 lives e essa também. Todas as lives estão aqui, todos os patrocinadores. Instituto Dux, CNP Brasil, pelo Governo Federal, com o Ministério da Cultura. Eu falei isso e eu acho até irônico o Davi ser o cara que está na última live, porque a gente tem um projeto junto de cinema. E eu, abrindo um pouco o coração, eu tinha muita saudade de fazer isso, de falar sobre cinema sem crítica, propriamente. Até porque crítica... Davi sabe como é, a gente vê um filme, aí tem que... Na segunda-feira, ele lança na quinta. A gente tem que saber uma crítica todinha, até com 4 dias, assim, para lançar e tem que estar no ar e pronto. Não E a tem tempo crítica é para um monólogo, refletir. né? A crítica Então. não é um diálogo, às vezes. E aí a gente fica preso nisso. Ou então fazer um vídeo, tu vai fazer um vídeo, vai pensar sobre o filme, ainda vai fazer um vídeo, vai editar tudo em 3 dias, é muito pouco tempo. E aí, somando com outras coisas que eu tive na minha vida de faculdade, de trabalho, eu fiquei 2 anos, assim, muito limitado em cinema. E esse projeto, quando ele apareceu, foi um... Saltou meu olho, assim, que eu pensei, nossa, eu vou fazer isso. Porque eu vou reviver tudo que eu sempre amei, que eu sempre gostei, principalmente na época da pandemia, que eu fazia muito. Então, muito obrigado pelo projeto. Eu agradeço de verdade. Depois eu vou gravar um story quando acabar aqui também. Mas queria deixar isso reforçado. Agradecer também a minha irmã, Rebeca, que ela me ajudou muito nas lives aqui. Eu tô fazendo... Meu suportezinho hoje é o iPad dela, que ela me emprestou, por exemplo. Tudinho, então, muito obrigado de verdade. Eu... Ó, o coraçãozinho que a gente comentou. A gente tá fazendo teste, aparece esse coração. E, de verdade, muito obrigado a todo mundo que assistiu todas as lives, fez tudo isso acontecer. Eu agradeço demais. E, obviamente, o Davi é um cara que eu acompanho faz tempo. Tamo junto. Eu tenho um carinho imenso pelo trabalho dele, demais, pela revista gigante que ele tem, e todo o projeto que ele participou, né? Desde o Panorâmico que a gente tinha um podcast Panorâmico, foi um prazer gigante que eu tinha de gravar aquilo. E, Davi, antes de fechar de vez, eu queria que você fizesse o seu jabá aí, fale dos seus projetos, pedir pra galera seguir, inclusive sigam o Davi, viu? Eu reforço e sigam ele, por favor, no Instagram dele. Mas Faz deixar um favor. aberto para você fazer seu jabá aí, para você falar dos seus projetos, se tem alguma coisa vindo, alguma novidade, enfim, fica à vontade. A gente acabou de fazer aí uma nova identidade para Cine Estilo, que é a revista que eu escrevo e falo sobre cinema. Tem alguns projetos novos, vai ter podcast, novo tipo de publicação. Então já segue lá, @revista Cine Estilo. Você também acha aí pelo meu perfil. E esse é o meu jabá. Muito obrigado aí pelo convite, Rui, pela lembrança. Foi muito legal trocar essa ideia aqui. Obrigado, querido. Também agradecendo, quase que eu ia esquecendo, olha como minha memória é ruim. Eu já ia esquecendo a galera que ajudou, que também está no projeto, me ajudou também, a Julie, o Gabriel. Muito obrigado a todos vocês, de verdade, por fundo do coração. A gente ajudou um ao outro, abrindo live, fazendo live, conseguindo convidado, tudo isso. Deu tudo certo, graças a Deus. O meu encerra hoje, mas tem muitas lives para vocês acompanharem. Então vão no Instagram do NPC Filmes, vejam os filmes e tudo, por favor. E é isso. Um beijo gigante a todo mundo. Boa semana. Eu espero depois voltar aqui para trocar mais ideias. Um projeto futuro, talvez, enfim. Mas é isso. Um grande abraço. Davi, muito obrigado, querido, por ter Valeu, topado. Rui. Tamo junto Até demais. mais. E é isso, galera. Boa semana. Beijos. Tchau. Tchauzinho.